O dinheiro e os bens materiais são muito úteis enquanto os seres humanos estiverem no mundo dos vivos. Mas títulos, certificados, conquistas e tudo aquilo que faz arder as fogueiras das vaidades humanas, na fatídica hora, tudo isso fica para trás. Um dia, tudo isso será enterrado pelas areias do tempo e do esquecimento. Mas a alma, essa criatura eterna e imortal, consegue levar consigo para o outro lado todo o conhecimento, todos os sentimentos bons e ruins, e todos os hábitos. Pessoas amorosas serão espíritos amorosos. Pessoas iluminadas serão espíritos de luz. Pessoas alegres serão espíritos alegres. Mas o contrário também pode acontecer. Seres humanos vingativos e rancorosos, enganadores e mentirosos, malignos e invejosos. Todos eles penitenciarão em lugares sombrios, de acordo com a vibração que suas personalidades fazem emanar de suas almas decadentes, condenadas e perdidas. Algumas almas, no entanto, foram pessoas boas no mundo dos vivos, mas elas se divertiam pregando peças nos outros. Algumas dessas almas às vezes escapam do limbo e voltam ao mundo dos vivos para dar lições nas pessoas ou simplesmente pelo prazer de assustá-las. Província de Yamanashi, 4 horas da manhã. 2 jovens vindos de Hokkaido dormem numa casa velha que serve de alojamento para uma fábrica. Yamada Kenzo e Sakamoto Jin. Eles dormiam tão profundamente que não acordaram com os gemidos horripilantes e nem viram a sombra sinistra e pavorosa que passou lentamente pela janela. Levantaram-se na manhã seguinte e foram para a fábrica. Havia outra casa alugada no caminho da fábrica, onde morava outro funcionário chamado Ogawa Hikaru, que viera de Fukuoka. Eles o chamavam de Ogawa-san. O homem tinha cerca de 60 anos e era um grande amigo dos rapazes. Era para eles como uma espécie de tio ou irmão mais velho. Quando Kenzo e Jin chegaram àquela empresa, ele os ajudou no que podia e até chegou a emprestar-lhes dinheiro. Ele era sempre muito amável com aqueles garotos, mas ele não perdia uma chance sequer de assustá-los com supostas histórias fantasmagóricas daquele vilarejo. Ele sabia que os rapazes eram extremamente supersticiosos e se divertia com o medo deles. Ogawa-san já vivia ali há anos e se dava muito bem com a vizinhança. Ele gostava muito daquela rotina e as pessoas de cidadezinhas do interior costumam ser mais calorosas. A rotina diária dentro de uma fábrica é dura, repetitiva e árdua. Ela transforma as pessoas em robôs que repetem exatamente as mesmas tarefas milhares e milhares de vezes por dia. Durante um dia extenuante de trabalho, não raro, Kenzo e Jin executavam o serviço, mas as suas mentes estavam bem distantes dali.
Os serviços das linhas de montagem são tão repetitivos que depois de aprendidos tornam-se mecânicos e automáticos. Eles usavam essa tática para suportar o dia a dia cansativo na fábrica. Era como se o corpo estivesse ali, mas a mente viajasse para outro lugar. Como se o corpo trabalhasse com uma espécie de piloto automático. Em geral, pensavam no futuro e em coisas alegres. Gostavam de se imaginar voltando para a cidade natal e reencontrando pessoas queridas, reencontrando a família. Eram doces devaneios, mas pessoas medrosas, supersticiosas e traumatizadas muitas vezes deixam escapar os fantasmas de experiências surreais do seu subconsciente. Como uma mancha de óleo que contamina a água pura, os sonhos gostosos algumas vezes eram engolidos e tragados por lembranças horríveis e dolorosas. Certa vez, num desses devaneios, Kenzo lembrou-se de um fato que o havia marcado profundamente na adolescência. Ele tentava evitar tais pensamentos, mas a sua mente o traía e o arrastava de volta ao passado. Então, ele revivia aquele fato e lembrava-se daquele momento. Kenzo não precisava ir para a escola naquele dia. Então, seu pai pediu-lhe para tombar a terra em uma parte da propriedade que nunca havia sido preparada para cultivo. Kenzo, que desde cedo aprendera a manusear as máquinas agrícolas, gostava muito de operá-las. Terminou rapidamente a sua refeição matinal, calçou as botas e foi para o galpão. Montou no trator e dirigiu-se até o local determinado. Era uma área bem afastada, com algumas árvores e debaixo delas algumas lápides. Kenzo já havia estado ali algumas vezes. Aquelas lápides velhas eram de seus antepassados e estavam ali muito antes do seu avô. Haviam nomes escritos nas lápides, mas a pedra estava tão velha e desgastada, tão desgastada pelo tempo que era impossível de ler as inscrições. Kenzo desceu do trator e andou ao redor daquelas árvores. Mentalmente, ele planejou como iria arar aquela área sem se aproximar muito das velhas lápides. Ele queria terminar logo o serviço. Não estava com medo, mas também ele não se sentia à vontade de estar ali. Kenzo caminhou de volta até o trator e sentiu quando um pedacinho de pau entrou no friso da sola de sua bota. Apoiou uma mão no trator e com a outra enfiou o dedo indicador no friso da bota para extrair o toco. Arrancou aquele pedacinho de madeira e abaixou-se para arrumar as barras das calças dentro do cano da bota. Tomou um susto quando viu pelo meio de suas pernas que havia uma pessoa parada ali atrás de si. Ele virou-se rapidamente e constatou, extremamente cismado, que não havia ninguém naquele local. Ele não estava ficando louco. Viu perfeitamente um par de pés parados atrás de si. Eram pezinhos pequenos,
e calçavam sapatinhos antigos e estranhos. Ele pensou em terminar logo a tarefa e sair dali. Inicialmente, ele não tinha ficado com medo, mas aquela visão havia roubado a sua paz. Decidido, ele arriou o arado e se preparou para arar toda aquela área ao redor das árvores. Mal as grades começaram a rasgar o chão e Kenzo avistou uma menina parada bem na frente do trator. Estava visivelmente irritada e com a palma da mão voltada para ele num claro gesto para fazê-lo parar. Aparentava uns 10 anos e trajava um kimono antigo feito de tecido bem rústico. Nos pés, aqueles sapatinhos estranhos e encardidos que ele tinha visto momentos antes. Eu sou Yamada Yuriko e você está invadindo a propriedade dos meus pais, ela disse em tom imperativo. Vai embora! Vai embora! Ela repetia. Kenzo não queria acreditar, mas aquilo tudo era muito real para ser somente fruto da sua imaginação. Desviou o olhar por um momento e olhou novamente, mas ela, a menininha, continuava ali, com cara de poucos amigos. Vai embora! A menina ordenou, gritando raivosamente num tom estridente e assombroso. Totalmente confuso, temoroso e assustado, Kenzo manobrou o trator e tomou o rumo de casa. Enquanto dirigia, sentiu suas pernas e braços trêmulos e calafrios incômodos percorriam-lhe a espinha, desengatilhando nele uma espécie de pânico como ele jamais havia experimentado até ali. Seu pai estava no galpão fazendo a manutenção de algumas máquinas e estranhou o retorno do filho bem antes da hora do almoço. Kenzo chegou e contou-lhe tudo o que havia acontecido. E o pai me disse que nunca tinha ouvido falar de Yamada Yuriko. Eles foram junto ao departamento de registros da prefeitura para levantar o nome de seus ancestrais. Um registro muito antigo foi encontrado, no qual havia o nome de Yamada Yuriko. Nascida naquele povoado, morreu precocemente aos 10 anos. E não haviam mais registros. Pai e filho ficaram estarrecidos com a descoberta. Aquilo tudo não era mera imaginação de Kenzo. Aquilo era a prova cabal e irrefutável de que ele tivera contato com uma menina morta há muitos e muitos anos. Depois daquele dia, Kenzo ficou muito medroso e não ia mais até as plantações. Seu pai decidiu não mais mexer naquela área. Eles podiam cultivar outras partes da propriedade.